Olá, meu nome é Gabriela e hoje eu vou apresentar a pesquisa denominada Plano de Emergência do Museu Casa de Rui Barbosa, Etapas, Avanços e Perspectivas. Essa pesquisa contou com a participação de muitas pessoas, mas aqui ela está sendo apresentada por mim, Gabriela, e pela Márcia Pinheiro. Com relação ao resumo e também alguns objetivos dessa pesquisa, a nossa ideia é explicitar todas as etapas realizadas até o presente momento para a construção do plano de emergência do Museu Casa de Rui Barbosa. A gente tem um objetivo muito grande de construir um plano realmente eficiente. E um plano eficiente, ele precisa de diálogos, pesquisas e acordos com muitos setores. Estamos falando de um museu casa que compõe uma fundação com uma gama imensa de setores. Então, a gente tem que realmente conversar e dialogar com uma série de pessoas e de interesses. Pensando também aqui procedimento de valoração e elaboração para elencar os salvados em caso de emergência. Buscamos também evidenciar os ganhos de dificuldades desse tipo de abordagem, além de, claro, proporcionar um estudo de casos em museus casa, né, que é o nosso caso. O Museu Casa de Rui Barbosa é uma divisão da Fundação Casa de Rui Barbosa, atualmente vinculada ao Ministério do Turismo. A FCRB tem como missão a divulgação e o culto da obra e da vida de Rui Barbosa, e com isso deve desenvolver pesquisa na atuação do patrono, promovendo estudos em memória, patrimônio e preservação dos acervos sob sua guarda. Como parte desse processo de salvaguarda de memória, em 2011 se formou um grupo de trabalho composto por servidores e um mediador externo para desenvolver um plano de emergência para a instituição. Já então há 10 anos vem se formando diversas etapas que estão sendo cumpridas entre setores, das quais se destacam aquelas que nós vamos citar a seguir. Começando pela etapa 1, que aconteceu entre 2011 e 2012, com o mediador externo, que no caso foi o José Luiz Perdesoli, e a partir da consultoria dele foi produzido um relatório de avaliação de riscos para o acervo da Fundação Casa de Rui Barbosa. Foram mensurados 81 riscos, sendo 21 com potenciais para perda e dano do acervo e 3 avaliados com prioridade extrema e 10 de prioridade alta. Vocês podem ver aqui nessa tabelinha quais são os riscos de prioridade extrema, que é o fogo, a água, temperatura e o R incorretas. Catastrófica a gente não tem nenhum risco, e claro que tal situação se deve muito também porque estamos falando de uma casa oitocentista, construída com uma base basicamente de madeira, e com isso qualquer fogo, qualquer incêndio, qualquer acidente com água pode gerar perdas inestimáveis para a instituição. A etapa 2 aconteceu em 2013 e realizou um pré-projeto para enfrentar desastres lentos, que seria, no caso, desequilíbrio de temperatura e umidade relativa, comandado pela professora Milagros, juntamente com o chefe de Serviço de Preservação da instituição, o CEP, Edmar Moraes Gonçalves. A etapa 3 ocorreu entre 2013 e 2014 e foi um treinamento de higienização de acervos e invólucros com vistoria semanal das árvores, telhados e calhas, além de vistorias diárias do circuito expositivo, controle de acesso, protocolos de consulta e visitação e elaboração de projetos de construção de edifício para tirar o acervo do subsolo. Não sei se todos aqui conhecem, né, a estrutura da Fundação e do Museu Casa de Rui Barbosa, mas estamos falando de uma casa, de uma residência. Então a área é bastante arborizada. E é uma casa, como comentado anteriormente, oitocentista. Então a estrutura da residência como um todo se adequa ao período em questão. Por isso, essa preocupação tão grande com a limpeza de calhas, as vistorias, mas ao mesmo tempo buscando manutenção desse ideal de museu-casa, dessa intenção de uma residência. A etapa 4 foi em 2015, com a elaboração de um pré-projeto de planos de desastre para a Fundação Casa de Rui Barbosa. Esse pré-projeto ele era bastante focado em orientações gerais sobre confecção, localização das plantas de emergência e também contava muito com o apoio das equipes de corpo de bombeiro, além do manual de proteção de salvados.
Esse pré-projeto, além desses detalhes comentados aqui, ele também tinha um foco muito interessante em direito do trabalhador, em formar equipes de recuperação e equipe de desastres, e pensar também na legislação ABNT que regulamenta toda essa problemática relacionada à proteção de acervos. A etapa 5 ocorreu entre 2016 e 2017, com a implementação de um calendário anual de oficinas de educação patrimonial para a equipe do museu e do Jardim Histórico, e o INEPAR captou recursos para a reforma elétrica do museu. A etapa 6 ocorreu em 2017 na Fundação, com a realização de backups diários, digitalização de acervos bibliográficos e arquivísticos. A etapa 7 ocorreu em 2018, com a implementação do plano museológico, que tem vigência em 2021, e a aquisição do armário corta-fogo para o museu. Finalmente, a etapa 8 ocorreu entre 2019 e 2020, que foi a junção do resultado das valorações solicitadas por Perdesoli a cada setor da Fundação, a definição dos membros das equipes intersetoriais de prevenção a desastres e ajustes feitos pela equipe de bombeiros civis no plano de salvados do Museu Casa de Rui Barbosa. Como metodologia, temos a valoração de bens patrimoniais, pensada através de Bárbara Pembal e Eupiano Menezes, além de Solange Zúñiga, que faz um cruzamento de critérios de atribuição de valor com indicadores de frequência de uso, risco ou estado de conservação, pensados a partir da abordagem materialística de Margaret Child. A definição dos salvados é um ponto muito importante e bastante complexo na montagem de um plano de emergência. Aqui listamos algumas das questões que a gente teve que pensar para a definição dos salvados, além de, claro, como comentado, se baseando sempre na abordagem materialística de Margaret Child e também de Solange Zúñiga. É importante consultar a instituição, a equipe da instituição e aqueles que têm contato com o acervo de alguma forma, como, por exemplo, o público. Como o público enxerga de mais importante, de mais interessante no acervo. Por isso, esse processo ele é tão demorado e precisa ser feito com muito cuidado, porque estamos lidando com um acervo público, com um acervo que tem muitos interessados e que valora diferente a cada interessado um tipo de materialidade. Como resultado, julgou-se necessária a contratação de um especialista para a última etapa da revisão do plano. Enquanto a Fundação não tem verba para tal ação, foi decidida que as equipes da Fundação e do Museu produziriam a valoração dos seus acervos. Também foram criadas as equipes de desastres e de recuperação de desastres. Sobre a valoração, foram definidas 3 categorias para serem retiradas da instituição. As categorias prioritárias são as vermelhas, seguidas pelas amarelas e depois pelas verdes. Apenas, caso haja necessidade, tirar o que está em armários de aço, permanecendo o grupo azul onde está. Aqui na tabela de proteção de salvados do Museu Casa de Rui Barbosa, nós temos os itens prioritários para a retirada, que são os itens em vermelho, seguido pelos itens amarelos, e depois os itens em verde, que já estão em armários de aço. Os itens em azul ficarão onde estão, não serão movimentados em um possível processo de sinistro. Este estudo refere-se a um longo trabalho de mais de 10 anos, como comentado anteriormente, e que ainda não possui previsão de término. Mas nós já esperávamos a situação. A ideia aqui é lançar um plano de emergência realmente eficiente e não apenas uma publicação que permaneça na casa. A ideia é que o plano seja funcional. Queremos agradecer imensamente ao Museu Casa de Rui Barbosa, ao José Luiz Perdesoli, ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, a Milagros em Memória e ao Edmar Gonçalves. Essas são as referências que foram utilizadas na pesquisa e obrigada a quem assistiu até aqui.